Pessoal, espero que vocês estejam bem, tudo bem. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu trabalho de biossegurança, que é também um dos assuntos que será abordado no meu canal. Espero que vocês gostem, façam perguntas, deixem o like, não deixem de se inscrever. As férias estão chegando, os vídeos vão bombar, vocês vão poder se comunicar, fazer as perguntas que quiserem. Beijo! Vou estar apresentando uma parte do trabalho de ergonomia, né? Sou da Faculdade Unilagos. Aqui eu vou falar um pouquinho do que são os riscos ergonômicos, né? Que é todo fator que possa interferir nas características psicológicas do trabalhador e causando desconforto e afetando a sua saúde psicológica. E nós vamos falar um pouquinho de alguns riscos ergonômicos, né? Que são causados por alguns trabalhos, ocasionados por alguns tipos de trabalhos. No local de trabalho, controle risco de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, entre outros. Professor aqui, professor e todos que estão me vendo, claro. Nós temos duas situações, né, de risco ergonômico para nossa saúde, né, da saúde do trabalhador, é claro. Né, uma com a postura totalmente incorreta, que é a primeira, da figura ao lado esquerdo, para quem está sentado de frente ao computador e do celular. E a outra é do canto direito. A primeira, se nós se colocarmos no lugar dessa pessoa, se for, né, uma jornada de trabalho, que geralmente é de 12 horas, que é plantonista, um patologista, né, ele fica muito tempo curvado, né? Isso aqui é uma caneta com uma parte da nossa coluna, né, vertebral, mostrando um pouco do que pode acontecer com as lesões entre as vértebras. Essas nossas vértebras, eu vou falar um pouco rápido para vocês entenderem que, assim, os riscos assim, ergonômicos, eles estão relacionados, por exemplo, é que eu preciso me ajustar a câmera, só isso. Eles estão relacionados ao ambiente de trabalho. Porém, nós temos que entender as lesões que eles causam, né, no dia a dia. Um trabalhador que trabalha no mínimo 12 horas tem desgaste na coluna, ele vai ter um abalamento de escalma, uma hérnia de disco, entre outras lesões. Podemos observar também nessa figura errada, né, de postura, que ele também está com a mão apoiada em uma só, ele está com uma apoiada em cima e a outra embaixo. E hoje nós podemos notar que essa profissão é uma das que está em alta. Eu vou falar muito da nossa parte porque a gente está muito dentro da nossa área, mas eu vou falar dos outros de fora também, né, das que não são dentro da área de saúde. Então, assim, por que está muito dentro? Hoje estamos correndo atrás da cura de quem? Do Covid-19. Então, os patologistas, infectologistas, eles usam muito microscópio. Então, eles passam muito tempo nesse ambiente de trabalho. Existem alguns que têm agora o exemplo da posição correta, que tem sim a cadeira apropriada, que tem o microscópio realmente na sua proporção, que tem o descanso de mãos, de pés, mas tem outros lugares que não tem esse aparato todo, né? Nós sabemos disso. E com isso, com o tempo, vem os afastamentos, né, de trabalhadores, onde entra a medicina do trabalho, né? Falando exatamente o que nós estávamos falando anteriormente. Risco ergonômicos são as principais causas das doenças ocupacionais, onde a gente chega até a medicina do trabalho. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena ilustração. Então, o que vai acontecer? Vou direcionar a câmera justamente para minha boneca aqui, que não é a Anne dos Estados Unidos, mas vamos fazer tudo aqui para que ela possa representar bem. Prestem bem atenção. Com quantas horas que eu falei? 12 horas de trabalho, ou 24, ou 8 horas de trabalho também, né? Se
a pessoa ficar sentada o tempo todo, nessa curvatura toda, ela começa a flexionar a coluna cervical, o músculo esternocleidomastoide, trapezoide, e aí vai descendo. Aí ela vai descendo, quando ela chega na lombar, essa pessoa já começa a ficar com uma lombalgia. E aí já começa outros riscos para a saúde desse indivíduo, né? E aí existem, aqui a gente está na parte superior, né? Isso tem que ficar bem registrado. Na parte superior, nós estamos vendo várias coisas erradas em cima dessa mesa, né? E nós temos também o manguito rotador, né? Que está também colocado a mão erroneamente em cima da mesa, né? E vamos para a parte inferior agora para falar um pouquinho da parte inferior. Nós temos o quadril, que ele fica muito tempo sentado. E desse quadril, nós temos aqui embaixo, na região do cóccix, da L5 até a região coxigiana. Quando essa parte inflama, nós começamos a ter muitos problemas. Porque esses nervos que passam aqui dentro, porque aqui nós temos todos os nossos nervos espinais, né? Para podermos entender as patologias que vêm por má postura, né? Porque não é um dia, não é uma hora, são várias horas e são vários dias, né? Por erros ergonômicos. E aí eles vão irradiando. Essas inervações, né, dos nervos espinais, elas vão irradiando para o nosso quadril, para o nosso quadríceps. E aí vão vindo através de neurotransmissores, que vão vindo pelos impulsos, né? Que vão chegando até o joelho, né? E quando chegam no joelho, aqui nós temos na panturrilha, temos o joelho. Aqui no joelho, nós temos um líquidozinho, em todas as articulações nós temos, mas no joelho temos também um líquido sinovial. E o que que acontece? Quando esse líquido diminui, as articulações começam a entrar em atrito, de tanto tempo que ele fica sentado ou em pé, dependendo da função de cada um. Ficar muito tempo sentado é ruim, ficar muito tempo em pé é ruim e ficar muito deitado é ruim. Então, tudo tem que ter uma medida certa, né? E como às vezes não tem no serviço, não dá para fazer isso, o que que acontece? Começa os riscos ergonômicos falar mais alto e é onde tira às vezes esse indivíduo do seu setor de trabalho, né? E aí o que que acontece com isso? Aqui nós podemos ter vários tipos de lesões, da mais comum, que é uma tendinopatia, tendinite, bursite, entre uma condromalácia e afastar, né, mais uma pessoa do trabalho. Aí temos na nossa panturrilha também. Por quê? Porque perdemos, às vezes, muita força na panturrilha. Por quê? Temos os músculos sartório e isquiotibiais, né? E temos os nossos flexores de tendões, temos o nosso aloxivago nos dedos e começamos, às vezes, perder alguns movimentos. Por quê? Porque não temos amparato da firma, no caso, entre CLT, que a CLT, ela ampara. Porém, não quer dizer que todo serviço segue, né? E esses riscos ergonômicos põem os funcionários em risco. Então, quando a CCH passa, tudo é tudo para ver as normas. E a gente vai compreender isso melhor mais na frente. Sendo que se tivesse colocado esse mesmo indivíduo numa cadeira ajustável, né? Exemplo de postura, né? Aqui nós temos um exemplo de postura. Eu vou dar um exemplo para a senhora errado e aqui eu tenho um certo, vou falar dos dois. Com a pandemia, cresceu muito. Com a pandemia, cresceu muito o número de motoboys. Eu não tinha um menino e tem muita motogirl também.
Então eu botei a minha menina aqui para trabalhar comigo, para demonstrar para vocês numa moto, né, a má postura. Eu vi uma reportagem, né, que os deliveries estão crescendo cada vez mais. Então, com isso, eu vi que o rapaz pega de 5h30 da manhã e chega em casa às 23 horas, para poder botar o pão na mesa dele. Então, imaginem o dia inteirinho, até o 12h30, ele tem que fazer 37 entregas para bater a meta dele, para ele poder almoçar de pé com uma marmitinha que a esposa preparou com ele com muito amor, muito carinho, uma linguicinha que ele come em pé do lado da moto. Então, assim, qualidade de vida eles não têm registro, eles não são registrados, eles não têm nenhum tipo de plano de saúde, eles não têm nenhum tipo de segurança, nem no trânsito e nem na ergonometria, né, no caso. Porque essa pessoa, num futuro bem próximo, ela vai estar totalmente comprometida, tanto a parte cervical, quanto a parte inferior, posterior e outros adenomas, fora os danos psicológicos, né? Ainda tem os flexores, né, dos pés, porque ficam o dia inteiro ali pisando na moto, acelerando. E fora os riscos de um politrauma, né, que eles correm frequentemente. E não são cobertos pela CLT, né, infelizmente. Então, vou deixar minha bonequinha aqui, nesse minuto, e vou explicar agora essa postura, professora. Enquanto, na verdade, aquelas pessoas que têm que são assim, não tem culpa, claro, que são seguradas da CLT, tem uma carteira assinada, né, que pode trabalhar, que são técnicos de TI, né, de informáticas em escritório, ou atendentes também, enfim, os que são assegurados pelas normativas, eles podem sim ter todo o amparato, uma cadeira com correção postural, que coloca no ajuste no tamanho da pessoa, uma tela de proteção do notebook, porque essa luz anti-reflexo que nós falamos anteriormente é sobre isso, ou vamos falar lá na frente, porque eu vim trabalhando nisso, e no próximo slide. E no caso, precisamos de descanso para as mãos para evitar tendinite, tendinopatia, bursite, entre outras. E para a coluna também, principalmente desse descanso para a coluna. E para os pés. Os pés são fundamentais para que futuramente você não venha desenvolver vários tipos de doença, principalmente as vasculares, né? Para que não venha ter nenhum tipo de senhora passar por. Aí aqui é um pouquinho do que nós já falamos, né? Ambiente ergonomicamente correto, né? Que são as mesas, as cadeiras, a luminosidade do computador, né? Os EPIs de acordo com cada profissão. O dia que isso for colocado realmente em prática, nós vamos ter menos colaboradores afastados, menos colaboradores doentes, menos colaboradores mentalmente traumatizados. Eu vi também uma outra reportagem que todo mundo viu, o Brasil inteiro viu. Quem é que pode ficar bem dormindo no chão depois de fazer 24 horas de plantão? Eu estou falando aqui, gente, da nossa profissão. Mas temos a enfermagem, que estava dormindo totalmente no chão, né, no início da pandemia. Acredito que ainda esteja muita gente assim ainda. Mas isso não foge as pessoas que são de educação física, não. Porque se vocês abrirem uma academia e não tiverem uma mente totalmente voltada para os riscos ergonômicos, vocês vão perder clientes. Desculpa, mas vocês vão perder clientes. Porque o boca a boca, ele faz totalmente a diferença. Eu vou lá na sua academia, eu tenho aquela aula gratuita,
E depois, quando eu saio de lá, eu falo assim, poxa, eu fui lá, é bonita por fora, mas não me trouxe confiabilidade, não tem isso, não tem aquilo, não gostei. Então, isso tem que ser muito trazido para o nosso mundo, entendeu? Aqui nós vamos falar um pouquinho de protocolo de Manchester, né? Que existe desde quando damos entrada na emergência, né? São definidos por cores, né? Aqui já está toda a definição que o vermelho você não pode esperar, não pode aguardar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo, gente, gera biossegurança, gera segurança para o paciente, gera segurança para o familiar do paciente. A biossegurança, ela está altamente envolvida em tudo, em tudo. Por quê? Quando você dá entrada no hospital com o paciente, a primeira coisa que tem que ser checada, se o nome do paciente, a identificação desse paciente, para que quando começar a ser administrada as medicações, não venha a haver erro com o nome desses pacientes. Não venha a haver erro se eles são alérgicos ou não. Aqui está faltando de risco de queda, né? Peço até desculpa. Existe a vermelha também se enquadra no risco de queda quando há a internação, né? Então, assim, a vermelha aqui no caso não pode esperar. Esse paciente, ele não passa por triagem, ele entra direto porque ele provavelmente é uma parada de infarto agudo do miocárdio ou uma respiratória, ou um AVC, ou um traumatismo. Em suma, é algo muito grave e ele não pode esperar. Essa meia laranjada, ele também é muito urgente. Então, ele espera uma fasezinha de 10 minutos, mas não mais que isso. Não pode esperar muito. Temos também a amarela, que é urgente, né? Mas aguenta esperar um pouco. Mas é bom ficar de olho nesse paciente, porque, assim, a gente não comensura a dor de ninguém. Pouco urgente é o verde, né? Que pode esperar até 1h e 20. E temos a azul, que é o não urgente, que eles classificam assim, mas você tá numa emergência. Eu quis só mostrar para vocês um pouquinho sobre os EPIs, que já foi muito falado, eu tava assistindo outro grupo, mas eu quis colocar para a senhora ver, né? Aqui nós temos o óculos de proteção individual, temos a máscara e também temos, não podemos nunca esquecer em EPIs de falar sobre nosso sabão, né? Nosso sabão de cada dia, detergente. Aí eu preparei, né? Quem puder ter um sabonete, sempre deixar no seu banheirinho. Hoje mais do que nunca, nós não podemos deixar de falar. Eu separei alguns em barra comum, sabãozinho de coco ou um sabonetezinho, deixar lá. Sempre tá lavando as mãos. Mudou um pouco o jeito de nós lavarmos a mão. Antigamente, só os profissionais da área de saúde lavavam as mãos até o cotovelo. Hoje, quando nós chegamos na rua devido ao Covid-19, nós temos essa missão de chegarmos em casa, além do nosso banho, né, ter essa responsabilidade de lavarmos bem as mãos, né? Temos a nossa luva, né, do dia a dia, são luvas que eu não vou usar, essa aqui é de procedimento, né, e temos luvas estéreo também, eu não tenho dela em casa, mas tem a luva estéreo. E no caso, nós temos o nosso álcool de cada dia, nosso álcool gel de cada dia, né, não pode faltar mais pra gente. E quando nós falamos de EPIs, ficamos às vezes meio perdidos, né, porque são muitos, EPIs são muitos. Né? A gente fala de alguns aqui. Nós temos abafadores de sons, né, de ouvidos. Para quem trabalha com engenharia mecânica, de aviação, tem que utilizar. Porque senão a pessoa fica surda durante algum tempo, né? E temos também o nosso jaleco de cada dia, que ele é só para ser usado, gente, dentro do ambiente hospitalar. Não dissemine infecção por aí, por favor, né? E existe uma coisa dentro do leito de cada paciente, né?
é o nosso esteto de cada dia também. Cada um com seus materiais de bolso. Por quê? Às vezes você chega no leito do paciente, né? E já tem um esteto sempre lá. Sempre tem. Mas às vezes a correria é tão grande, entendeu? Que você já sai pegando, já sai colocando, o paciente está parando, está grave, entendeu? Você não quer saber, você quer salvar a vida do paciente. Só que nessa que você vai salvar a vida dele, você pega uma otite, você pega um tipo de bactéria e aí você também acaba tendo que virar paciente, né? Classificação de risco do trabalho, né? Que é o risco químico, que nós conhecemos, né? O risco mecânico, o risco biológico e o nosso risco ergonômico, que é na cor amarela. Risco físico, como prevenir, o que a gente puder mudar, no caso aqui nós estamos falando de sistema de CLT. Então, eles são contratados, são profissionais contratados para isso, e hoje os fisioterapeutas também estão sendo contratados também para poder analisar esse espaço e compactar esse espaço bem para ajustar esse espaço para os trabalhadores. Gratidão a todos, obrigada pelos comentários, obrigada a todos. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada mesmo. Até a próxima. Beijo. Tchau.